Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim somente anunciar para vocês a publicação de um novo livro ali na estante dos meus livros na Amazon, junto ali com a filosofia da esotericidade consciencial e também com o Quid, Passos para a Iniciação Filosófica, né? Então são dois livros, na verdade um deles acabou sendo um curso que foi publicado em modalidade de livro, né? Que é o último Quid, e esse também é um curso que foi publicado em modalidade livro, porque essencialmente o conteúdo que está ali, ele deve ser lido, né? Mesmo que não for a partir de uma elaboração de um curso, ou mesmo assim de um acompanhamento, né, de cada um dos conteúdos junto com a parte da palavra, né, ou da fala, ou do ensinar do próprio professor ou do filósofo ali acompanhando todo esse material. Então, ele pode ser colocado em modalidade livro, né? Então, somente a leitura já acaba tendo um grande impacto, né? Porque é um tema muito importante, um tema que tem ficado um tanto desprezado, né? Claro, eu venho resgatando esse tema. Esse tema ele foi iniciado ali de maneira mais séria em termos de estudos filosóficos na raiz da questão por Pitágoras, né? Então, a partir de Pitágoras também Platão estabeleceu ali conceitos que iam ao encontro, né, dessas, dessas considerações sobre os números, né? Então, os números eles acabaram formando o que a gente chama de sólidos perfeitos, né? Esses sólidos perfeitos são formas essenciais criadas na realidade a partir de quantificações. Então, quantias geram qualidades. E é exatamente isso que eu venho trazendo nesse curso, né? O curso é um livro mais ou menos de 100 páginas aí, é a primeira parte dos estudos da cosmossimetria, ou seja, dessa simetria observável no cosmo, que em termos temporais pode ser teorizada, né? Então, teorizada como? A partir de outras coisas que outros filósofos vêm dizendo para nós. Então, aí é onde nasce a intersecção, né? Eu venho trazendo para vocês também algumas ideias de Mário Ferreira dos Santos, né? Então, Mário Ferreira dos Santos, ele trouxe ali um livrinho chamado de Sabedoria das Leis Eternas, né? Então esse livro ele é essencial para que a gente tenha noções até mesmo mais atualizadas de tudo o que foi concebido no passado sobre o estudo do caráter, né? Da raiz qualitativa dos números. Então é isso que eu venho trazendo para vocês também neste livro, né? Então, Numerologos aí, estudo das distribuições puras, né? Então tá mais ou menos nessa direção. Ele tem ali uma capa bem similar à capa que eu já publiquei, né, no meu livro, o primeiro livro que eu coloquei ali na Amazon. E meio que eu vou seguindo esse padrão, né? Um padrão meio estético que para mim é agradável. Mostra a fresta de algumas coisas que já tem ali dentro do curso, né? Então, algumas imagens, algumas coisas que foram produzidas pela minha própria pessoa, né? A partir da sintetização ali de imagens, muitas coisas, né? Até muitas vezes escrevendo a próprio punho, né? Por assim dizer. Então, só dando um pulinho aqui no site da Amazon, mostrando para vocês, tem alguma descrição aqui, né? Então, caso vocês queiram se aprofundar pelo menos na análise ali do conteúdo, tem uma sinopse bem na parte ali, quando você entra para dar uma analisada no livro, né? Então, eu já falo que temos aqui um tratado, um completo tratado sobre os números, né? De modo inovador. Então, a gente vai tratar os números como eles são, não apenas como abstrações matemáticas ou representações de quantias arbitrárias para objetos, mas de sua maneira real, como uma distribuição pura. Então, aqui eu falo um pouco da etimologia, né? Nem mais meros, né? Que etimologicamente ela vai misturar o proto, ou que na verdade não seria um proto-indo-europeu, apesar dessa de existir, né, uma indagação sobre um ramo, né, do proto-indo-europeu. Mas o próprio indo-europeu já entrega para nós esse radical nem, que pode ser traduzido ali como o ato de distribuir ou de dividir, né? Então, quando você está instaurando números, você já tem ali uma divisão de alguma coisa. Você está fazendo uma seleção, né? Essa seleção ela pode ser de uma unidade ou de mais de uma unidade. Ou você pode dividir essa unidade para ter mais do que essa mesma unidade. Daí vem a questão do meros, né? Então, meros são purezas. Quando você tem, por exemplo, um, uma molécula
que ela vai ter uma quantidade X de um elemento, né? Então você tem tantos elementos químicos ali daquele tipo, daquela espécie, para meio que gerar uma forma molecular, né? Então essa forma vai atribuir uma qualidade àquela molécula, né? Então aquela molécula vai ter uma função na realidade. Mais ou menos por aí, né? Eu também dou o exemplo sobre a maçã, né? Então quando uma maçã, por exemplo, um fruto, é entregue a uma pessoa e essa pessoa está na presença de uma outra pessoa, ela pode ter a escolha de reter para ela o objeto de maneira mais ou menos individualista ou de maneira altruísta também fazer a divisão desse objeto, tornando um objeto dois, né? Então, essa divisão específica da realidade é como as proporções também se criam para que qualidades elas surjam, né? Qualidades diferentes no mundo em que a gente vive. Então, isso é um tratado de filosofia bem sério, assim, para ser bem sincero com vocês. Não é algo, como eu disse já num shorts aí, algo que vai passar. Provavelmente isso daqui terá alguma validade daqui a alguns anos. Não sei, né, qual que é a velocidade com que todos os estudos que eu estou fornecendo ali, por um preço, vamos dizer assim, somente simbólico ou ilusório até, porque, sinceramente, o tanto de tempo de dedicação que fora feito, né, para conceber esse estudo, acredito que o valor ali colocado na Amazon é somente simbólico, mesmo sendo um print réplica, tá? Então, não é uma coisa simplificada. Nem tem como colocar um livro desse tipo, ou livros e cursos desse tipo, de maneira simplificada, porque eles têm imagens e conexões e todas as palavras ali têm que ser conectadas, todo o estilo, né, a diagramação do texto, ela tem que ter uma maneira específica, não dá para simplesmente simplificar ali, né? Então, infelizmente, tem que ter o, o apreço, né, por um print réplica, simplesmente pegar a imagem ali e dar uma ampliada em algumas partes para poder realizar a leitura da melhor maneira possível, né? Não sei exatamente quando também terá a parte impressa, né, de todas essas obras, mas a ideia é que quanto antes possa ser executado melhor, né? Isso depende de vários fatores, então não somente depende de mim. O que depende de mim são outras coisas que já estão sendo colocadas ali em prática, né? Quanto antes eu puder realizar todas as coisas que estão em andamento nesse momento, finalizá-las, né, por assim dizer, melhor. Então, fiquem aí com as novidades que vão surgindo. Caso vocês queiram dar uma analisada, eu vou colocar o link também abaixo. Então, fiquem com Deus e até mais.